Programa Insight pela sua Rádio Pelotense, a AM620, a rádio que todo mundo ouve. Estamos iniciando o programa sempre com a característica, né, da participação do Dr. José Nilton Rodrigues de Freitas, que é médico psicanalista. E também hoje, entre os convidados, o Dr. Renato Debur, que é neurologista. Isso na segunda etapa do programa. Que até, por sinal, o Dr. Nilton também teve um período, né, que fez residência na área de neurologia, cirurgia neurológica, não é isso, Nilton? Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Bem no início da minha carreira de médico. Já conheço essa história um pouco, né? Um pouquinho. Mas é importante, é interessante que, né, o Nilton conheceu o cérebro, né, como neurologista, depois foi para o braço também da área cerebral, da Nilton. São duas visões diferentes do mesmo, né? O sistema nervoso central e o psiquismo são duas formas diferentes de ver o mesmo. Sim. Doutor, nós quando estávamos aqui embaixo conversando, e eu vejo que a pauta do programa sai na hora, a gente não arma muito, né? E conversava com a Luana, falando sobre a questão de o número de prole dos filhos, né? E características de filhos de um filho único, né? E é interessante isto, e até o dar ao filho, né? Quando você tem mais de um filho, você divide, né, aquele potencial que você pode dar, distribuir, né? Quando tem um filho só, você concentra naquele filho. E hoje, mais do que nunca, o mundo ocidental, ele opta em ter poucos filhos, dependendo do tipo de vida que a pessoa leva, né? Mas a grande maioria do mundo ocidental está diminuindo a prole. Distribuir entre os filhos, quando são poucos, né, a dosagem dessa distribuição, né, de presentes, enfim, de tudo que se pode dar. Esse é um tema super interessante e fundamental para as pessoas em casa, Leandro. Existe uma influência também importantíssima das religiões sobre a questão de quantos filhos e quando ter filhos e tudo mais. De qualquer forma, o tema dos filhos e do dar para os filhos, quantos filhos, em que momento ter filhos e o quanto dar para os filhos, é super importante. O destino das crianças muitas vezes até está um pouco determinado por esse tipo de percepção que os pais possam ter em casa. Inicialmente, com relação à quantidade de filhos, cada casal, primeiro, deve ter filhos se quiserem, se sentirem aptos. Depois, devem escolher o momento de ter filhos. Tem casais que têm filhos precocemente, tem casais que têm filhos mais tardiamente. É muito importante que os casais tenham filhos no momento que eles se sentirem capacitados para a função, não ter filhos pura e simplesmente, mas para as funções de pai e mãe. É fundamental que os pais tenham, com relação aos filhos, uma visão mais profunda, mais complexa das relações humanas, sabendo que esses filhos depois chegarão à vida adulta com carimbos de selos, características, idiosincrasias, costumes e hábitos das relações com os pais. Então é muito importante que os pais se sintam capacitados a exercerem essas funções. Ser pai é muito fácil, basta transar e fecundar. Exercer a função de pai e de mãe é outro tema completamente diferente, né? Aí nós temos filhos e filhos, adultos e adultos. Imaginando quantos filhos tem essa origem, né? Das pessoas se sentirem capazes e planejarem, né, o nascimento de um filho. Sim. Dentre os casais que se formam, né, Nilton? Assim qual é o percentual disso? Porque, normalmente, às vezes, uma relação não teve um cuidado, entre aspas, né? Não se preocupou com aquilo, né? Da relação tem uma gravidez. Isso é muito comum entre os casais, né, Nilton? Então, o mais comum, não existe estatística, até onde eu saiba, não existem estatísticas quanto à questão da prevalência, da programação, dos filhos e tudo mais. Mas, na prática, nós vemos que existe uma predominância da instintividade com relação aos filhos. E por instintividade que me refiro ao fato do primitivismo. Ou seja, os casais vão tendo filhos muito sem pensar. São poucos os casais que programam, que projetam, que fazem contas, que olham para o mundo, que veem se vale a pena ou não colocar no mundo uma criança e de que maneira e como
como apaziguar ou atenuar os impactos do mundo. Por exemplo, um casal que vive num país em guerra, um país miserável, onde as crianças morrem de fome. Hoje nós sabemos que na atualidade, morrem 1 milhão de crianças por dia de fome no mundo todo. 1 milhão de crianças por dia. É um número infinitamente grande. Então, os casais, certamente, esses pais não têm uma cultura, uma sabedoria, ou não têm sequer espaço dentro da cabeça deles para pensarem se vale a pena ou não colocar uma criança no mundo que vai morrer de fome nos próximos meses. O que passa a imagem, né, é que quase que instintivamente quem tem piores condições reproduz mais sua prole, né? Sim. Quem tem melhores condições, ele pensa mais e reduz, né? Reduz até por essa consciência. E se a gente pegar no mapa do mundo, Newton, aqueles países que têm maior riqueza, mais desenvolvidos, a sua prole cada vez é menor ao ponto de não manter a própria demografia, né, Newton? A rigor isso não está diretamente relacionado à riqueza, dinheiro, monetária, digamos assim, econômica, mas sim à riqueza intelectual. Quanto mais estudo uma pessoa tem, mais ela pensa. Quanto mais ela pensa, mais ela se programa, projeta, ela enxerga, se defende, ela tem armas. Mas não realiza? Não entendi isso. Não realiza, ela pensa e não realiza. Não, se ela tem a capacidade de pensar, ela tem ferramentas para se defender. Então, ela pode se planejar, se programar, ela monta estratégias. E aí entra o tema dos filhos. Certamente que o dinheiro é fundamental, é importante, evidentemente, para dar uma boa educação, uma boa alimentação, uma boa higiene e assim sucessivamente. Mas para que tu tenhas tudo isso como resultado, é necessário primeiro e antes de mais nada que tu tenhas ferramentas internas. E as ferramentas vêm através do estudo. Por isso nós insistimos tanto de que as pessoas devem estimular e ajudar os seus filhos a estudarem. Num país como o nosso, e aqui fazemos um breve parênteses e já voltamos ao foco do tema. Num país como o nosso, o estudo ainda é a forma mais rápida de trocar de classe social. Então, as pessoas que estudam conseguem trocar rapidamente de classe social, enquanto que as que não estudam permanecem como castas de geração em geração no mesmo lugar. Então, é muito importante que os pais percebam que a forma mais importante e rápida e eficiente de fazer os filhos crescerem na vida é estimulando o estudo. Na Europa já não é mais assim. Na Europa, as pessoas que estudam vão trocar muito pouco de classe social. Existe pouca troca de classe social na Europa. Claro, não existe o pobre miserável como na América do Sul ou na América Latina, mas existem, quem é classe média morre classe média, os filhos de classe média dificilmente vão ficar ricos, quem é médico não vai enriquecer, quem é engenheiro, advogado, quem é professor vai mais ou menos ter o mesmo salário até o fim, os filhos vão ficar mais ou menos no mesmo, não existe mais troca social, raramente as pessoas trocam de classe social. Já nos Estados Unidos há uma troca bastante importante ainda, né? Como no Brasil. E o estudo é a ferramenta mais importante para isso, mais rápida e mais eficiente, menos trabalhosa. Voltando à questão dos pais, então é muito importante que os pais tenham essa cultura, que os pais, por mais pobres que sejam, por mais necessitados e carenciados que sejam, tenham claro na cabeça que estimular o estudo para os filhos, porque às vezes eles mesmos já não têm mais como estudarem, porque a vida não permite, o espaço, o tempo estão muito defasados, estão longe de tudo, de todos. A gente, é claro que aqui não cabe incriminar ou julgar, ninguém é juiz de nada, né, Newton? A gente só pensa em voz alta, né? Mas às vezes eu fico me colocando e olhando pessoas que às vezes têm 5 filhos, né? e não, às vezes não tem a condição financeira para sustentar um, né? Mas tem 5. Nem a si mesmo, muitas vezes. Exato. E aquilo, bom, parece até que o homem se movimenta e o universo conduz, né? Vai indo, vai crescendo, então, nas todas as dificuldades, né? Por isso eu usei a expressão primitivo. Ou seja, quando tu lanças mão dos instintos, que é aquela repetição monótona que vem do mundo animal, como a reprodução, por exemplo, que tem por objetivo pura e simplesmente repetir um estímulo que vem no código genético, que é transmitir a espécie pura e simplesmente, e aí está o primitivismo. O indivíduo tem vários filhos sem pensar. Ele simplesmente quer
se perpetuar, ele quer transmitir a genética. É o instinto. Instinto de multiplicação. Esse é o primitivismo, que é o que muitas religiões estimulam, porque tem adeptos e faz com que as pessoas permaneçam na ignorância. Porque... Agora, no passado, algumas religiões fomentaram isto para dar matéria-prima para exército, né? Para poder dominar esse discurso religioso. Por trás, na Europa. ele tinha, na verdade, um contexto de domínio, né? Como hoje também alguns povos que têm muitos filhos, uma prole muito grande, a ideia central é se multiplicar para dominar, né? E realmente domina pela crença, né, Nilton? Então, durante milhares de anos na Europa, a única fonte de emprego eram os exércitos. A única fonte de emprego fixo com salário eram os exércitos. Matéria-prima, bucha de canhão, vamos dizer assim. Então, era muito importante que as famílias tivessem muitos filhos para sustentarem essas fileiras. Além do mais, tinha toda a questão da sobrevivência, mortalidade infantil, que se nós olharmos, por exemplo, nas nossas famílias, se nós olharmos, os nossos bisavós tinham em torno de 15, 14, 15, 16, 17, até mais filhos. Desses sobreviviam 8, 9, 10, chegavam à vida adulta ou na metade da vida. Os nossos avós tinham em torno de 4 a 6, bisavós em torno de 15, nossos avós em torno de 4, 5, 6, os nossos pais entre 3 e 4, e nós já baixamos para 1 ou 2. Para as pessoas que pensam, eu quero dizer, né? Por quê? Porque as pessoas foram se ajustando, se adequando à realidade. Primeiro, tem um custo financeiro. Segundo, a vida, ou talvez até fosse em primeiro lugar, a vida é muito dura para colocar uma criança. E não estamos pensando na África, que morre aí vários milhares de crianças todos os dias de fome. E nem nas guerras da Síria. Em épocas normais. Em épocas normais. Primeiro, a vida é muito dura para colocar uma criança, tem que pensar 10 vezes antes. Segundo, ou terceiro, os pais têm que se envolverem nesse processo, têm que saberem que as crianças são responsabilidades dos pais, que os pais têm que levarem eles até a vida adulta da melhor maneira possível. Criança não pode se sustentar, não pode trabalhar, adolescente não pode se sustentar. Os pais têm a obrigação de sustentar. Né, o que segura um pai ao lado de um filho? É essa estratégia de melhorar ele, né? Ou o amor que a pessoa passa a ter? Bom, acho que vai tudo junto, a capacidade que o casal tem. Talvez a palavra que esteja por trás seja casal. Qual é o planejamento do casal, quanto esse casal conversa, que profundidade tem nas conversas. Porque eu digo assim, o filho, a filha, ele muda a cabeça do homem, né? Sim. Tanto que no passado, muito se tinha a frase, né? Que não tem um filho para segurar o homem do teu lado, né? De certa maneira, né? Ela tem seu valor, porque a pessoa, quando se vai se separar, ela pensa nos filhos, né? Então, nesse caso, os filhos eram usados como remédio para manter a união do casal. Relação, exatamente. Que não é o objetivo. O filho não é remédio de nada, né? Sim, mas de qualquer maneira, o vínculo do pai com os filhos, ele impedia, trancava a tua iniciativa de ruptura. Né? Tem homens em relações muito complicadas que muitas vezes ficam até o casamento dos filhos, digamos assim, a saída da universidade, o casamento dos filhos, para depois se separarem, pela responsabilidade de saberem que eles são responsáveis por aquelas crianças e que não devem sair de casa e deixar as crianças entregues para uma pessoa que muitas vezes não tem saúde mental para administrar a relação com os filhos. Seria um caos se ele saísse de casa. Então, o indivíduo se sacrifica por consciência de que ele causou aquela dinâmica, aquela questão, e ele tem que se envolver na solução. Então, quando os filhos resolvem a vida, ele resolve a dele. Eu já vi casais, por exemplo, se separarem no dia seguinte do casamento da última filha. Eu acho que hoje a razão de casais com mais tempo, né, de vida conjugal separarem está aí. Eles já estavam separados muito antes. Sim. Eles só estão concretizando algo porque os filhos já foram embora. Sim, né? sim. Não tem mais o compromisso. Aí tem muitas coisas que podem entrar em jogo, né? Uma possibilidade é que o casal realmente esteja já separado há muitos anos e só não oficializam porque alguém assume a responsabilidade, a consciência de ter que ir
até mais adiante para que os filhos possam se encaminhar na vida, e a partir daí então o indivíduo passa a olhar para si, já tem aquilo como uma estratégia de vida. A outra possibilidade, e aliás é a mais comum, é que o casal, com o crescimento dos filhos, passe a se deteriorar. Ou seja, na medida que os filhos vão crescendo, em todas as etapas, seja na infância, na adolescência e depois na vida adulta jovem, ao crescer, eles vão deixando espaços vazios dentro da relação do casal. Porque antes o casal estava voltado direto, mesmo aqueles casais mais conscientes que tratam de cuidar e levar adiante de uma forma satisfatória a relação com os filhos, através de todo esse pensamento, essa elaboração que nós estamos fazendo agora, muitas vezes os casais se atrapalham porque na medida que os filhos vão crescendo e passando de uma etapa para outra, vão deixando vazios na atividade do casal. O casal antes era dedicado aos filhos, à manutenção, a prover coisas, o cuidado, a alimentação, o levar e trazer. E quando os filhos passam a assumir isso, vão ficando vazios. E o casal não tem a consciência de que os vazios que vão ficando através do crescimento dos filhos têm que ser reabsorvidos pelo próprio casal. Então o casal fica com um espaço enorme entre eles, entre os membros, quando os filhos crescem e saem da vida deles, porque vão fazer a própria vida. Mas preencher esses vazios de um novo casal. De um novo casal. Porque o casal, aquele primeiro, né, que tinha todo o tempo ocupado entre ele, né, ele já terminou, aquela etapa terminou há muito tempo. Não quer dizer que tem que buscar outros parceiros, o casal tem que se reinventar. Como é que se reinventa uma relação de casal, Newton? Então, é muito difícil se o indivíduo não tem essa consciência. O primeiro passo é que o indivíduo tenha consciência, ou os indivíduos, a dupla, tenha consciência de que a vida é dinâmica. Na medida em que a pessoa entende que a vida é dinâmica, que os filhos também vão crescendo e vão deixando espaços vazios na relação do casal, e que o casal tem que reabsorver esse espaço e tem que se reinventar, ele está atento, ele está ligado, ele está observando, ele está conversando, ele não conversa tudo com os filhos, ele conversa no casal, faz parte da privacidade do casal, da cumplicidade do casal, ele monta estratégias, na medida que os filhos vão se independizando, eles vão saindo mais, vão convidando mais, vão fazendo coisas que antes não podiam fazer porque os filhos não permitiam, a responsabilidade da maternidade, das funções paterna e materna não permitiam, o casal vai enxergando isso com facilidade e com prazer, além do mais. Prazer por duas razões fundamentais. Primeiro, porque os filhos estão crescendo bem e é prazeroso, gostoso ver os filhos irem para o mundo de uma forma satisfatória, positiva, com resultados interessantes. O indivíduo estudou, se formou, encontrou uma boa pessoa, casou, se mudou, se independizou financeiramente, teve filhos. É absolutamente gostoso, de uma profundidade imensamente grande, prazeres de todas as ordens quando tu enxergas esse tipo de coisa. E como produto, como resultado de uma relação de amor, que é aquela relação que iniciou lá aos 14, 15, 16, 20 anos de idade, que chegou a esse nível de complexidade. Então isso é muito satisfatório para o casal. Em segundo lugar, na medida que o casal vai enxergando e que os filhos vão vão se independizando dessa forma, vão se reestruturando e tomando conta novamente daquela cumplicidade, daquele espaço, daquela relação que iniciou sem ninguém no meio. E ninguém inicia com filhos, fora raras exceções. Mas, habitualmente, os casais iniciam os dois sozinhos, numa história de amor, cheia de cumplicidade, cheia de descobrimentos, cheia de fantasias e tudo mais. Então, isso reaparece. De repente, o corpo não vai ser tão importante como antes, porque já estão em uma idade mais madura, e lá na adolescência, quando se encontraram, o carro-chefe da relação poderia ser o corpo. Já na maturidade, o corpo não vai ser o carro-chefe da relação, evidentemente, mas uma infinidade de outras coisas super interessantes, além do corpo, vão aparecer. Então, o casal se reinventa através dessas variáveis, mas ele não pode se reinventar aos 60 anos de idade com um clique, porque perceberam que os filhos já há 5 anos não estão mais em casa. Não, ele tem que se reinventar no cotidiano, no dia a dia. Cada vez que um filho dorme até mais tarde, quando é pequenininho, quando é bebê, quando é gurizinho pequenininho, quando vai dormir na casa de um coleguinha, ou quando os avós ficam com os filhos, com os netinhos, ou quando... E assim sucessivamente o casal vai se expandindo, aproveitando esse espaço. Às vezes é um movimento de ir e vir, aproveita um pouco, depois não dá para se acomodar, né? Para quem quer preservar a sua relação, não dá para se acomodar nesses momentos assim de um ócio do casal, né, Newton? Olha, eu tenho usado uma expressão nos últimos tempos que tem funcionado bastante no consultório quando trabalhamos esse tipo de coisa com alguém, Leandro. Eu tenho dito que
as relações que dão certo são aquelas em que as pessoas se cuidam mutuamente. Ou seja, quando um homem cuida da sua mulher e dos seus filhos, e das suas relações de amizades e as relações de parentesco quando são satisfatórias, essas relações tendem a dar certo. O cuidado tende a dar certo. O qual significa dizer que, ao estar atento, ligado, ele observa esses pequenos movimentos. E na medida que os filhos vão se independizando, crescendo e assumindo as funções que antes nós tínhamos que exercer por eles, vai sobrando tempo e espaço para nós. E aí nós podemos nos reencontrar com os amigos, nos reencontrar com o esporte, com o hobby, trabalhamos mais e melhor, ou menos, se for o caso. A relação de casal passa, de alguma forma, a absorver essa questão, esses espaços todos. A dinâmica vai mudando e o cuidado que antes nós tínhamos exclusivamente com os filhos, agora nós temos com o nosso corpo, temos com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com a nossa casa, olhamos para casa, reformamos a casa, fazemos coisas que antes não podíamos fazer e assim sucessivamente, mas fundamentalmente cuidamos. As relações que dão certo são aquelas que existe cuidado. Na prática é isso que acontece. Como cada um vai cuidar? Bom, aí vai depender da idiosincrasia de cada um. Newton, eu sempre recordo, já faz tempo, mas esse é um tema recorrente, às vezes está dentro de outros assuntos, né? Uma vez nós falamos até um programa quase sobre o ócio, aproveitar o ócio, né? Individual. Sim. Porque tu às vezes te incrementa o teu sentimento de culpa, eu acho, por tu estar desfrutando do teu ócio. Sim. É comum isso nas férias, né? Agora, acontece que existe o teu ócio individual, mas existe o teu ócio conjugal. E às vezes, olhando o conjugal como uma pessoa, mas que tem, né, uma coisa só, mas que tem duas cabeças diferentes, mas elas precisam ter o ócio para alimentar o próprio amor. Né, para poder sentar, conversar, planejar, se desencaixar, conversar e se darem conta que de repente estão fazendo coisas que já não tem mais sentido, estão trabalhando no que já não tem mais sentido, estão tentando dar vida a algo que já está morto há muito tempo e deveria morrer porque é natural, porque já trocou de etapa. De repente as pessoas tentam manter relações ativas que não tem mais função, não tem mais sentido manter, porque a relação já terminou há muito tempo. E eu não estou falando de relação entre marido e mulher pura e simplesmente, mas relação entre filhos e pais, entre amigos, relações com o corpo. Tem gente que desesperadamente tenta fazer com que o corpo fique jovem até os 90 anos de idade, quando de repente o natural é aceitar a velhice, a passagem do tempo e tudo mais. Não que tenha que se submeter no sentido de se deprimir, ficar decrépito e tudo mais. Não, é energizado, ativo, se querendo, bonito, se cuidando, cheiroso, digamos assim, mas dentro de uma concepção idosa, de uma pessoa que de repente vai caminhar mais devagar, vai pensar com mais profundidade, vai dizer coisas com a sua bagagem de vida, vai enxergar coisas e de repente não vai dizer porque não vale a pena dizer, e antes dizia porque simplesmente vinha na cabeça e não tinha freio, e assim sucessivamente. Então o indivíduo vai se adequar, se adaptar às diferentes etapas, e isso é muito importante. A passagem do tempo, de alguma forma, nos permite nos encaixarmos e nos desencaixarmos nessas funções todas. A gente, até eu acho que nas relações, né, Newton, a gente inicia uma relação no materialismo do corpo, né? Sim, começa pelo assim, corpo sim, e tal, sim. né? Mas eu acho que a evolução da gente é no abstrato, né? O homem evolui quando ele percebe, ele se sente no abstrato, ele consegue perceber o abstrato. Bom, em qualquer uma, até na arte, né? Capacidade de pensar, de examinar. Bom, entra o ócio do casal que tu dizias. Ler o livro que não pôde ler antes, comentar, escutar, sentar, assistir um programa em paz, pensar sobre aquilo, ver filmes que não pôde ver, conversar com a mulher sobre coisas que antes não se animava a conversar. O se encaixar e desencaixar, talvez essa seja a metáfora que mais explica, o que mais permite as pessoas se reinventarem. Tu perguntava como se reinventar, se encaixando e se desencaixando da vida, da própria vida e da vida de casal, da vida com os amigos, com os pais, com os familiares, com o corpo e assim por diante. Porque o desencaixe permite que tu tenhas uma visão de ti mesmo, uma visão mais profunda da complexidade da vida e ao mesmo tempo uma visão crítica de se aquela vida que tu estás vivendo é a que tu deverias viver nesse momento. De repente foi a vida de 20 anos atrás, mas não 20 anos depois.
Aos 30 anos nós temos um estilo de vida, aos 40, 50 e 60 estilos diferentes. Aos 80 temos que viver do mesmo jeito que vivíamos aos 30. Talvez não. A direção é um exemplo disso para quem tem carro e dirige. Quem dirige aos 30, 40 anos de idade tem reflexos 1000. Aos 60, 70 anos o indivíduo chega na esquina e tem que olhar 10 vezes para um lado para o outro. Quando olhou para um lado já esqueceu-se o que vinha do outro. Aí tem que olhar de novo para o outro, espera mais. Aí o de trás fica impaciente, buzina, xinga, porque o indivíduo está com os reflexos já mais lentos e tem que se precaver mais. Aí passa com segurança, mas atrasou o trânsito. Bom, é assim para todo mundo. Um dia o que está atrás buzinando também vai chegar nessa situação. E quem está atrás não tem paciência? Então, porque quer chegar no destino o mais rápido possível. Mal sabe ele que depois que ele chegar no destino o mais rápido possível, faz o quê? Como o cachorro atrás do rabo. A diferença de minutos não vai ser tão importante. Não. A gente vê isso na estrada, quando as pessoas muito apressadas vêm e passam por ti, passam, quando chegam no pedágio, tu estás 1, 2 carros atrás dele só, e tu te mantivesse na mesma média. Ou, infelizmente ou desgraçadamente, tu passa por ele já num acidente com a Polícia Federal ou uma ambulância do lado. Então, a pressa, nem sempre a pressa é uma coisa legal. Sim, mas esse equilíbrio do maduro, né, é difícil às vezes ter compreendido pelo mais jovem. Bom, o outro dia, semana passada, até eu te disse, existem jovens e jovens, né? Depende da família, depende da ponderação de cada um dentro de casa e desses alertas que as pessoas mais velhas têm que fazer com respeito aos perigos da vida, né? Entre esses perigos, essa questão toda da prevenção. Eu vou fazer um parêntese e volto a isso. Ontem eu conversava com meu filho, estavam os dois andando de carro, estava do lado dele, e isso é um tema X, e eu disse para ele, olha, a vida, ela cada vez mais tem que ser vivida preventivamente, ou seja, a gente tem que ter a capacidade de prever os movimentos do outro, não só no trânsito, mas na vida, nos negócios, na política. E ele me disse, mas é muito chato, ele não tem 30 anos, está perto dos 30, ele me disse, mas é muito chato viver a vida assim preventivamente, porque tu tens que pensar em coisas que acontecerão ou não. É verdade, mas infelizmente a prevenção é que te dá argumentos, te permite montar estratégias para te defender quando as complicações surgirem. Se não surgirem, que bom, segue adiante. Mas é muito chato, ele insistiu várias vezes, é muito chato ter que ser preventivo na vida. Bom, é jovem, vai aprender. O tempo vai mostrar para ele que algo de prevenção, pelo menos algo de prevenção ele tem que ter. De repente uns são muito preventivos, outros menos, claro. Mas a vida tem que ser vivida preventivamente. Mas parece que isso, Newton, todas as gerações são a mesma coisa. Né? Isso é do ser humano. É do ser humano, né? Do ser humano. Porque a gente começa a pensar, né, o que a gente era quando jovem, né? Bom, aí vai na escala de valores. E ouvíamos a mesma coisa dos nossos pais. Né? Conversavam menos conosco, né? Meu pai era uma pessoa muito aberta para uma série de coisas, mas ele não tinha essa visão que eu tenho, não tinha talvez eu também não escutasse tanto quanto de repente hoje meus filhos escutam. Às vezes nem quer ouvir. O filho nem quer ouvir. Porque às vezes os filhos vivem no sentido de experimento internamente os comentários dos pais como um encerramento. Eu tenho que ser igual ao meu pai, eu tenho que copiar meu pai, eu tenho que viver igual ao meu pai, isso é um encerramento, eu não quero viver assim, porque eles querem ter a própria vida, o jovem quer ter a própria vida. Ao querer ter a própria vida, muitas vezes eles fogem do razoável. Para não ser igual. Para não ser igual. E aquilo que eles estão fugindo é sensato, seria interessante. Depois, a partir dos 30 anos, eles vão repensar a vida e até vão dar razão para nós. A gente fala de várias coisas, né? E o ouvinte já às vezes me chama a atenção porque eu falo demais ou coisa parecida, ou fojo do assunto. Eu gosto muito, eu sei que tu falas demais, nós falamos muito sobre isso, mas assim, se tu não falasse, o programa seria chato. Mas se quiser resgatar alguma coisa, é só ligar. O programa é totalmente aberto, né? Totalmente aberto. 3222-3950, não há nenhum constrangimento. Mas eu vou fazer o intervalo comercial e depois dele, entre outras coisas que nós conversamos agora, Newton, é interessante essas vinculações da história, né, com os movimentos artísticos. Tem um livro que eu até sugiro, né? É bom sempre sugerir alguns livros, né? Não faz mal ler, né? Mas tem um livro do Érico Veríssimo, que ele faz um breve relato da literatura e da arte, né? E na história, o professor de história faz isso, né? Ele vincula movimentos artísticos, né, com um período da história do homem, né?
enfim, da contemporânea, antiga, né? E a gente vê, quanto mais evolução do homem, mais capacidade de abstração. Sim. Por exemplo, os povos que eram mais evoluídos, né, os povos antigos, são aqueles que conseguiam perceber o zero. Os maias não tinham zero. Os incas já tinham. Né? Os incas, na matemática deles, tinham o zero. Então, o zero é uma abstração. Sim. Isso é uma realidade. O zero, né? Nós construímos o zero. O que é o zero? Né? E na pintura, um exemplo, né? Você tem aquela pintura da paisagem durante um bom tempo. Né? E você tem a pintura da abstração, que muitas pessoas questionam. Será que isso é arte? Né? Para alguns que se percebem evoluídos, dizem que aquilo é arte. Né? É a nossa dificuldade de percepção do que é abstrato. E aquilo que não se encaixa com a nossa percepção não existe, de alguma forma. Quer dizer, se o outro tem a capacidade de pensar e dramatizar o pensamento, seja através das artes plásticas ou... Sim, tu não consegue... Se o indivíduo não consegue ler aquilo, então aquilo não existe. Nós vamos fazendo intervalo. Antes de pedir o intervalo, deixa nós agradecermos aqui. Tem 3 psicólogas que estão ao vivo nos acompanhando, Leandro. A Thaís Modinha, aqui de Pelotas. Certo. A professora Maria Clara Salengue, que era diretora da Faculdade de Psicologia. Foi minha colega de primário. Olha só. De primário, colega de aula da Maria Clara. Olha só, uma pessoa maravilhosa. E o pai dela, o seu Oscar, também era meu amigo. Era meu amigo, conversávamos muito. Ela está nos acompanhando e certamente é um prestígio para nós. E a Sandra Amaral Dávila também, que é psicóloga, também está nos acompanhando nesse momento. Perfeito, está ótimo. Nós vamos fazendo intervalo. Aliás, o Oscar, que era o pai da Maria Clara, era muito amigo do meu pai. Né? E depois nós viramos vizinhos, né? E muito conversei com o seu Oscar, um camarada, muito boa. Né? Nós vamos ao intervalo e já voltamos.